Muito bem, meu bom dia a todas e a todos. Nós estamos hoje na nossa penúltima atividade síncrona. Teremos mais uma atividade síncrona. E, relativamente a essa atividade síncrona faltante, eu passei para vocês, coloquei no grupo do WhatsApp, passei para vocês hoje um arquivo em que eu fiz constar 4 casos. Confirme aí para mim, por favor, está sendo exibido aí, Ana Gabriela? Não, professor. Não? Então, espera aí. E agora? Pronto. Sim. São 4 casos, eu vou aumentar aqui o tamanho da letra. São 4 casos. Na primeira situação, nós temos um caso que envolve recurso. Eu fiz questão de trazer situações práticas. Vocês vão ver que as perguntas são relativas a situações que podem ocorrer na vida. É o uso do processo para situações da vida, né? Situações da vida envolvendo, por óbvio, questões processuais. Então, a primeira envolve um estudo que vocês deverão fazer sobre a situação específica que tem a ver com recursos. A segunda também tem a ver com recursos, envolve um caso que é muito comum acontecer no interior, principalmente para quem tem origem no interior, de uma ação popular, o julgamento de uma ação popular. A terceira, inclusive, é objeto de um dos trabalhos, se não me engano, do grupo 7 ou do grupo 8, mas ela é muito importante no que diz respeito ao estudo da teoria geral dos precedentes judiciais. Então, eu a coloquei, eu sei que nem todos vão cuidar de assistir aos trabalhos feitos pelos demais, então eu coloquei para que seja objeto de estudo por todos. Infelizmente, nem todos vão ver os trabalhos dos demais. Então, para que seja objeto de estudo por todos, é um tema que tem a ver com precedentes judiciais. E a última situação, ela tem a ver com coisa julgada. Então, são casos práticos. Eu quero, nessa atividade síncrona de hoje, fazer a abordagem a respeito da teoria geral da coisa julgada e da teoria geral dos precedentes. E, à vista disso, deixarmos a nossa última atividade síncrona para discussões a respeito de temas que vocês entenderem adequados, sendo que esses 4 serão naturalmente objeto de debate, de discussão, porque eles suscitam, eles trazem para vocês, para que vocês possam resolvê-los. Vocês terão que fazer alguns questionamentos de si para consigo próprios, de modo a que encontrem solução adequada. Então, estão aí, isso já está no WhatsApp, é o que será objeto da nossa última atividade síncrona. Nós estamos agora numa fase de organização das atividades na faculdade, em que, na fase de transição, tudo indica que estamos no final desse terrível período pandêmico, e aí haverá retorno às atividades presenciais, e, obviamente, que, como é uma fase de transição, algumas situações aí anômalas ainda acontecerão. Então, eu estou aqui alertando vocês para o que pode acontecer, até porque vocês, como alunos, conhecem um lado, uma versão da história, e é preciso que vocês também tenham conhecimento do que acontece do outro lado, como é que os professores estão se organizando. Bom, a primeira coisa é quanto à continuidade ou não de aulas online. Há um ato da reitoria, seguindo, de sua vez, uma disciplina que vem do Ministério da Educação, se não me engano, em que haverá possibilidade de aulas presenciais
e de aulas online. Mas essa possibilidade não depende da vontade, e sim da situação do professor, né? Então, existe lá um elenco de situações que conduzem a que o professor fique restrito às atividades online e quem não se incluir nessas situações desenvolverá as atividades presencialmente. Eu me incluo nas situações das aulas online. Então, as minhas turmas no semestre que vem serão online. A outra coisa mais, obviamente que as atividades presenciais terão que ser desenvolvidas mediante a adoção de cuidados decorrentes ainda do fato de estarmos vivendo um período pandêmico. Nós não estamos num período pós-pandêmico, né? Nós estamos ainda com efeitos da pandemia. Então, as turmas presenciais, elas tendem a ser reduzidas quanto ao número de alunos por sala, que a gente chama de módulo. O módulo deverá ser pequeno quanto às turmas presenciais. E há, como consectário lógico, uma possibilidade de aumento do número de alunos nas salas virtuais. Então, estou dizendo para vocês o que está sendo objeto de discussão nesse momento para que vocês possam, tomando conhecimento, fazer seus planejamentos individuais. Obviamente que quando você reduz o número de alunos por sala de aula nas aulas presenciais, você cria uma restrição para as matrículas nas turmas, os módulos são menores. E nós estamos ao lado disso, desde que teve início o período da pandemia, com uma enorme retenção de demanda, né? Porque nem todas as disciplinas puderam ser ministradas. No primeiro semestre, foi uma disciplina para cada professor, e por aí vai, vocês bem conhecem isso. Então, há ainda muita instabilidade em relação ao que vai acontecer. Os professores que têm regime de 20 horas, como é o meu, nós temos 3 regimes, de 20 horas, de 40 horas e o de dedicação exclusiva, 40 horas com dedicação exclusiva. Os professores com regime de 20 horas pegam normalmente, são obrigados a pegar 2 turmas e mais atividades de pesquisa. Os com regime de 40 horas, 3 turmas, mais atividade de pesquisa. Está havendo a condução do assunto de modo mais, digamos assim, não no sentido da obrigatoriedade, para que cada professor pegue, assuma uma turma a mais. Então, os de 20 horas pegariam 3 turmas, os de 40 horas pegariam 4 turmas, mas não há obrigatoriedade nisso. E para que eu atenda a esse pedido de pegar uma turma a mais, eu preciso que seja resolvida adequadamente a questão atinente ao número de alunos em cada sala virtual. Porque você pegar 3 turmas, vamos supor, com 120 alunos, torna-se inviável. Inviável porque você vai dar a mesma aula? Não se trata disso. Você tem os trabalhos, você tem as oportunidades de debater, de discutir, e você, com um aluno responsável num só semestre por 3 turmas, com 100 alunos, 120 alunos, você não consegue avaliar ninguém. Já é dificultoso você avaliar no atual sistema, imagine-se num sistema desse. Então, a coisa ainda está instável, não se sabe exatamente o que vai acontecer, pelo menos no âmbito do Departamento de Direito Público. Eu tenho conhecimento de tudo o que está acontecendo no âmbito do Departamento de Direito Público. Não sei quanto aos outros 2 departamentos, como é que os assuntos estão se desenvolvendo. Essa é uma situação. O outro quadro é relativamente às disciplinas que disciplina cada professor assumirá. Como eu sou o segundo mais antigo em Direito Processual Civil, mais antigo que eu só tenho o professor Wilson Alves de Souza, então, normalmente, eu tenho condição de escolher a turma que eu quero ensinar, a menos que o Wilson escolha uma turma que eu desejaria, isso nunca aconteceu, então eu escolho as turmas. Essa turma é uma turma de Teoria Geral do Processo, em que eu reputo fizemos um bom trabalho. Eu procurei fazer um bom trabalho com vocês, alertar vocês para aspectos do direito processual, mas principalmente aqueles aspectos que se refletem na vida jurídica de vocês como um todo e não apenas quanto a direito processual.
Estou na dúvida quanto a se deveria ou não, desde que possa, porque também vai depender, eu não cheguei a examinar, de como os horários estão estruturados, né? Para ver se eu vou pegar direito processual civil, de sorte a que aqueles que se sentirem motivados a tanto possam se matricular comigo em direito processual civil 1, os dessa turma, de teoria geral do processo. Então, está aí o panorama. Essa definição deverá acontecer nos próximos dias. O planejamento acadêmico está sendo feito, né? Nós estamos com algumas dificuldades no Departamento de Direito Público, porque houve mudança no que diz respeito ao servidor que auxiliava o chefe do departamento, então a coisa ainda está se ajustando, mas a situação é essa. Bom, então temos nessa turma especificamente uma atividade assíncrona, avaliativa, que deverá ser entregue até às 23h59 do dia 1º de dezembro, que é exatamente a próxima quarta-feira, e uma atividade assíncrona, não avaliativa, que já está no grupo do WhatsApp, para que vocês peguem aqueles casos, são 3 casos práticos, e o último caso, que tem uma aparência de exame de um dispositivo, portanto, com conteúdo teórico, é de importantíssima repercussão prática. Então, está aí a proposta, pois, para aqueles que chegaram depois, é exatamente fazer dessa última atividade síncrona uma sala de debate, em que vocês poderão perguntar tudo quanto foi tratado durante o semestre, mais aquilo que eu puder resolver para vocês, responder para vocês, e, ao lado disso, teremos como mote essas 4 questões, sem que, repito, essas 4 questões sejam os limites do nosso curso. Eu quero que, nessa última atividade, vocês lancem as dúvidas que vocês tiverem a respeito do quanto foi objeto de abordagem no curso deste semestre. Bom, postas essas bases, nós temos agora 2 temas para tratar, e vamos tratar na aula de hoje. Um tema é a teoria geral da coisa julgada, e o outro tema é a teoria geral dos precedentes judiciais. Então, a primeira coisa, vamos pensar aqui na teoria geral da coisa julgada. Vamos estabelecer algumas bases, né? Porque por incrível que pareça, o que a gente mais vê no dia a dia, no exercício das atividades profissionais, eu como juiz, portanto, me deparando com postulações feitas por advogados, ou com decisões proferidas por outros magistrados, né? E nas minhas múltiplas relações com pessoas do meio jurídico, eu vejo que as principais dúvidas decorrem exatamente daquilo que é mais básico. E como falta a base, então não há elemento de sustentação para o que está acima. Então, a gente precisa construir bem essa base. Então, por exemplo, há uma confusão entre coisa julgada e trânsito em julgado. Não se confundem as coisas. Para que haja coisa julgada, é preciso que ocorra trânsito em julgado. Vamos explicar. O que é a coisa julgada? Vamos primeiro pensar na coisa julgada politicamente. Politicamente no sentido melhor da expressão. Em termos de política no âmbito jurídico. Politicamente. Por que é preciso que haja uma coisa julgada? Qual o objetivo de se inserir no sistema uma disciplina a respeito da coisa julgada? Bom, a coisa julgada ela tem a ver necessariamente com a estabilização de uma decisão judicial. Por meio da coisa julgada, você estabiliza a decisão judicial, torna a decisão indiscutível.
por que que há necessidade de tornar uma decisão indiscutível? Pelo simples fato de que quem busca no Poder Judiciário a fonte para a resolução de uma questão da vida em que se envolveu precisa de segurança jurídica. E a segurança jurídica, ela somente virá se a solução dada à questão em que a pessoa se envolveu, se essa solução for uma solução que se estabilize. Porque enquanto ela puder, a solução é dada por meio de uma decisão judicial. Enquanto essa decisão judicial puder ser impugnada, não haverá sossego por parte daquele que pretende extrair da decisão os efeitos positivos, os efeitos que o beneficiam. Então, politicamente, por uma questão relativa à necessidade de se dar segurança jurídica a tantos quantos precisam da atuação política do Poder Judiciário, há de se buscar um momento para a estabilização da decisão judicial, de modo a que o seu conteúdo se torne indiscutível. Olha a frase que eu estou dizendo. O seu conteúdo se torne indiscutível. A decisão se torne indiscutível, imutável. Perceba agora uma coisa. Para tanto, a gente vai chegar num momento em que há de se chegar ao momento em que não caiba mais discussão a respeito do que foi decidido. E a pergunta que vem, então, é a seguinte: e se o que foi decidido significar uma rematada injustiça? Se o que ficou, que restou do processo ao final, foi uma óbvia injustiça, bom, se simplesmente o caso está no plano da injustiça, dificilmente haverá possibilidade de alterar esse quadro. É por isso que vocês estão se tornando profissionais do direito, para que aqueles que vierem a atuar como advogados possam trabalhar adequadamente para que, diante de decisões injustas, o quadro se reverta. E, comumente, a reversão desse quadro se dará por meio da interposição de um recurso contra aquela decisão injusta. Mas, se o recurso não for interposto, a decisão, mesmo injusta, transita em julgado. E se esse trânsito em julgado encerrar, de alguma forma, uma discussão relativa à questão principal do processo, um trânsito em julgado, por exemplo, de uma decisão injusta que atribua o bem da vida a uma das partes, que é exatamente a parte que, em tese, não teria razão, ou uma decisão judicial que encerre o procedimento sem apreciação do mérito. Ou encerre o procedimento como um todo, ou encerre um pedaço daquilo, encerra a discussão a respeito de um pedaço do que está sendo discutido, dizendo assim, por exemplo, olha, foram formulados 2 pedidos, quanto a esse aqui não há condição de apreciar o mérito, quando até poderia haver condição de apreciar o mérito. Nesses casos, uma vez não sendo interposto o recurso, ou esgotadas que sejam as vias recursais, essa decisão se estabiliza e se torna indiscutível. Bom, e o fato de ela ser injusta? Não muda nada. O que pode gerar, abrir espaço para que se discuta o conteúdo da decisão, mesmo tendo ela transitado em julgado, e com isso passem a recair sobre ela os efeitos da coisa julgada, a única possibilidade é se essa situação se encaixar nas hipóteses legais de propositura da chamada ação rescisória. Olha o nome, rescisório. Cisório vem de cindir, rasgar, desconstituir. Res, coisa. Cindir, a coisa. Desconstituir a coisa. Rescindir. Que coisa?
a coisa julgada. O nome rescisória alude à coisa julgada. Então, mas a rescisória não é o caminho da rescisória não é um caminho aberto para todos. O caminho da rescisória é apenas para as situações expressamente indicadas em textos normativos legais. Não se pode pensar na rescisão de uma decisão judicial, senão nas hipóteses que o próprio sistema jurídico indicar, que serão hipóteses em que o sistema jurídico diz assim, bom, aqui, se isso permanecer, há um risco para a respeitabilidade do próprio sistema jurídico. Então, vamos abrir aqui um espaço para que aquele que se sentir prejudicado possa propor, dentro de 2 anos contados a partir do trânsito em julgado, uma demanda objetivando rescindir a coisa julgada. Se em 2 anos a demanda não for proposta, adeus. Se a situação era passível de rescisória e a rescisória não foi proposta, não há mais como alterar esse quadro. Aí nós estaremos diante de um quadro quanto ao qual a indiscutibilidade, a inimpugnabilidade, a estabilidade da decisão se consuma em definitivo. Então, não nos iludamos achando que é possível desconstituir sempre a coisa julgada por meio de ação rescisória, porque a ação rescisória é apenas cabível em certas situações. A rescisória é um caminho, existem outros caminhos para impugnação da coisa julgada, mas a rescisória é o principal deles. Os outros são ainda, obviamente, bem mais restritos. Bom, então nós temos que a ideia de coisa julgada está vinculada à ideia de se alcançar uma indiscutibilidade, se alcançar uma estabilidade da decisão judicial. Uma vez estando a decisão estável, a conclusão a que se chega é a de que o Poder Judiciário já se manifestou sobre aquele assunto especificamente. Isso é muito importante. Se o Poder Judiciário já se manifestou sobre aquele assunto especificamente, não é dado a nenhum outro órgão julgador, inclusive os integrantes do Poder Judiciário, decidir de novo a mesma questão. Há dispositivo expresso no Código de Processo Civil e não é um dispositivo que é só do processo civil. Não é dado a nenhum órgão julgador decidir de novo o que já foi decidido. Porque se você abre espaço para decidir de novo o que já foi decidido, você não alcança a estabilidade nunca. Então, o objetivo é alcançar a estabilidade. Se o assunto já foi decidido, não poderá ser novamente decidido. A isso se chama eficácia preclusiva da coisa julgada. O que já foi objeto de resolução, tendo o ato decisório transitado em julgado, ou seja, não pode mais ser impugnado, isso que foi objeto de resolução é acobertado pelos efeitos da coisa julgada. Então, para que eu tenha coisa julgada, eu preciso de uma decisão judicial. Sem decisão judicial, não há coisa julgada. Por quê? Porque a coisa julgada tem a ver com a estabilização de um ato decisório. Eu preciso desse ato decisório. Nos livros de doutrina mais clássicos, e quando eu aludo a mais clássicos, não estou falando de antigos, não, há muitos atuais. Fala-se que a coisa julgada ela é um efeito que vai recobrir apenas as decisões que versarem sobre o mérito do processo. Isso é falso. As decisões judiciais que não versam sobre o mérito do processo também fazem coisa julgada. A diferença básica é que, quanto às decisões que versam sobre o mérito do processo, utiliza-se um adjetivo para a expressão substantiva coisa julgada material. Quando se fala em coisa julgada material,
Nós estamos dizendo que há uma decisão judicial de mérito quanto à qual já não cabe mais discussão. Ela transitou em julgado. E, tendo transitado em julgado, porque não pode mais ser impugnado, ela então está apta a ser acobertada pelos efeitos da coisa julgada. Então, reparem bem. Transitada em julgado, há uma aptidão para ser acobertada pelos efeitos da coisa julgada. Trânsito em julgado não se confunde com coisa julgada. Trânsito em julgado é um fato necessário para que se possa dizer que a decisão judicial está acobertada pelos efeitos da coisa julgada. Estou me fazendo entender? Então, para que haja coisa julgada, eu preciso de uma decisão judicial transitada em julgado. Há características a serem identificadas nessa decisão judicial? Sim. Uma delas não é dizer se é de mérito ou não, apesar de boa parte dos livros achar que sim. Porque, se for decisão de mérito, eu terei coisa julgada material. Mas, se não for decisão de mérito, eu teria uma coisa julgada de conteúdo formal. E é coisa julgada do mesmo jeito. A questão que, não sendo de mérito, vier a ser decidida no âmbito de um processo, tendo ela a decisão respectiva transitado em julgado, não há mais que se falar em discussão, em impugnação, em falta de estabilidade. E, ademais, ela poderá, sim, produzir efeitos para fora do processo. A grande distinção que se faz é a seguinte: somente as decisões de mérito produzem efeito para fora do processo. Como é efeito para fora do processo? Transita em julgado a decisão por meio da qual o juiz impõe a José a obrigação de pagar a João a quantia de R$100.000. Pronto. Estabilizou-se dentro do processo essa decisão. Por que ela produz efeito para fora do processo? Porque fora do processo o José vai ter que tirar R$100.000 e pagar João. Produz efeitos para fora do processo. Estou dando um exemplo. Agora, o que é que uma parte da doutrina diz? Diz assim: se não se tratar de decisão de mérito, ela somente vai produzir efeito dentro do processo. Então, se o juiz diz assim, não há legitimidade da parte autora, então eu vou encerrar o processo sem examinar o mérito da causa. Encerro o processo. Aí o sujeito diz assim, ora, se ele encerrou o processo sem examinar o mérito da causa, não vai produzir efeito para fora do processo. Não vai produzir efeitos materiais para fora do processo, mas vai produzir efeitos processuais para fora do processo. Como assim, Salom? Efeitos processuais? Raciocinem. Se José propõe a demanda contra João e transita em julgado a decisão segundo a qual José não tem legitimidade para ocupar o polo passivo naquela demanda especificamente, demanda, parte, causa de pedir, pedido. Um sujeito pediu contra outro sujeito, pediu determinada coisa com base em certo fundamento. Se se chega à conclusão de que esse sujeito que pediu contra outro sujeito determinada coisa com base em certo fundamento não poderia pedir, eu encerro o processo. Não vai haver efeitos materiais, mas, por óbvio, esse sujeito não vai poder propor de novo uma demanda igual. Claro, já está certo que ele não pode, ele não tem legitimidade. Então, eu tenho aí uma coisa julgada de conteúdo processual. Há a chamada coisa julgada material, que atinge as decisões de mérito, e há coisa julgada de conteúdo material. Muito bem. Cuidado, porque fala-se também, e se trata de uma categoria doutrinária, não tem nada a ver com a estrutura do direito processual em si mesmo, numa coisa julgada formal. Vincula-se muito essa expressão, coisa julgada formal, à coisa julgada de conteúdo material. É uma expressão que, com o tempo, tende a desaparecer. Ou, desde que seja dada a ela
a interpretação adequada, ou seja, torná-la sinônima de coisa julgada de conteúdo processual, ela vai resistir no tempo. Então, o que é que classicamente se chama de coisa julgada formal? Qual o trânsito em julgado de qualquer decisão que não seja de mérito. Aí faz coisa julgada formal. Porque, em tese, somente produz efeitos para dentro do processo. É uma categoria doutrinária. Apenas doutrinária. Não tem muito efeito prático isso. Porque, veja só, se a coisa julgada é o efeito que acoberta uma decisão, o que é importante é o efeito dela. Se eu digo que aquilo que faz coisa julgada formal não produz efeito a não ser para dentro do processo, não tem importância isso. O que tem importância é você extrair efeitos evidentes. Então, por exemplo, vamos colocar aqui um quadro em que a gente poderia identificar uma coisa julgada formal, como se fala na doutrina clássica, mas que não seja coisa julgada de conteúdo processual, porque a coisa julgada de conteúdo processual impede a repetição da situação. Então, vamos imaginar que, num determinado processo, o juiz entenda que a parte deixou de cumprir uma formalidade específica, e formalidade essa que, se não for cumprida, vai gerar o encerramento do procedimento sem que o mérito da causa seja apreciado. Raciocinem comigo. Se o juiz concluir que a formalidade não foi atingida, não foi satisfeita, não foi cumprida, e que, diante do descumprimento daquela formalidade, o processo deve ser encerrado, não é possível fazer nascer um novo processo com a mesma formalidade descumprida. Porque aquele processo, com aquela situação, qual seja uma formalidade descumprida pela parte autora, formalidade importante, descumprida pela parte autora, essa situação já foi objeto de apreciação pelo Poder Judiciário. Ela não pode se repetir. Agora, se o sujeito comparece já com outro processo, o mesmo pedido, apontando os mesmos fundamentos e cumprindo aquela formalidade, bom, a situação aí é outra. Aí você não vai poder dizer o juiz já decidiu a respeito disso, porque o juiz decidiu a respeito da situação em que a formalidade não estava cumprida. Então, vamos aqui organizar essa história de coisa julgada material e coisa julgada formal. O que é que a doutrina comumente rotula de coisa julgada formal? Seriam os efeitos que acobertam uma decisão judicial que não seja de mérito, qualquer que seja a decisão judicial. O que é que caracteriza a coisa julgada material? A coisa julgada material são os efeitos que acobertam uma decisão de mérito, ou seja, com potencial para produzir efeitos para fora do processo. E o que é que se chama de coisa julgada de conteúdo processual? Bom, a coisa julgada de conteúdo processual, ela tende a ganhar substância. Por quê? Porque ela tem um efeito evidente e é objeto de disciplina no Código de Processo Civil, por exemplo. Consiste no fato de você reconhecer que, mesmo não tendo apreciação de mérito, se o juiz decidiu determinada coisa, não pode nascer um outro processo com aquela mesma característica, que já foi objeto de resolução pelo Poder Judiciário. Então, nós temos aí a questão relativa aos efeitos que acobertam determinada decisão. E chegamos à conclusão de que, para que a gente extraia esses efeitos, é preciso, que tenha uma decisão. 2, que essa decisão tenha transitado em julgado. Sem isso, não posso pensar em coisa julgada. Nem coisa julgada material, nem coisa julgada de conteúdo processual. Não posso. Mas há alguma outra característica nessa decisão, Salom? Sim. É preciso que, ao decidir, o juiz o tenha feito, lançando mão da chamada cognição exauriente, profunda. Bom, vou parar aqui para explicar para vocês o que diabo seria cognição exauriente ou profunda. O que é cognição?
Vocês sabem o que é. Na expressão comum, o sujeito está com suas faculdades cognitivas prejudicadas, ou seja, ele não está conseguindo compreender as coisas. A cognição tem a ver com conhecimento, né, com a capacidade de conhecer. O que seria, então, uma cognição exauriente? Seria aquela atividade prestada pelo juiz em que ele conheceu de tudo quanto poderia ser objeto de discussão a respeito daquele assunto. Houve espaço para que ele discutisse tudo. Então, a decisão que ele vier a proferir será uma decisão em que, em tese, ele levou em consideração tudo que poderia ser levado em consideração. Exauriu tudo, toda a discussão a respeito daquele assunto foi exaurida. Daí dizer-se cognição exauriente, ou profunda. Ou profunda. Ué, Salom, e tem alguma situação em que o juiz decide sem examinar profundamente? Basta vocês lembrarem da chamada, que vocês vão tratar disso em Direito Processual Civil 2, liminar. O que é que se pede no início de um processo, comumente, alegando que se o juiz não adotar aquela providência de imediato, o processo não terá utilidade? Pede-se uma tutela provisória. O que a parte quer ao final é a tutela definitiva. O que a parte quer agora, provisoriamente, para que seja substituído pela tutela definitiva lá adiante, é a tutela provisória. Para conceder essa tutela provisória, o juiz não precisa, aliás, nem pode, exaurir tudo quanto poderia ser discutido a respeito do assunto. Ele vai apenas examinar duas coisas. Ele vai dizer assim, olha, há possibilidade de esse sujeito ter razão no que ele está dizendo. Segunda coisa, se não houver agora um provimento jurisdicional que adote essa providência, de nada vai adiantar depois decidir a respeito disso, porque o resultado útil do processo vai estar comprometido. Então, percebam que, ao assim decidir, no que toca à identificação da possibilidade de o sujeito ter razão, ele não mergulhou, ele, o magistrado, não fez um mergulho profundo. Ele fez uma cognição que não é uma cognição exauriente. Ele apenas examinou se há possibilidade de a parte ter razão. Ele não fez uma cognição exauriente, não fez uma cognição profunda. Ele fez uma chamada cognição sumária, ou chamada também de cognição perfunctória. Não é uma cognição em que se vá até o fundo. Fica no meio do caminho, apenas para identificar se há plausibilidade. Então, vejam só. Vou lhe dar a oportunidade, Rebeca. Então, vejam só. A decisão judicial proferida no início de um processo, em que o juiz diz, reconhece, que há plausibilidade naquilo que a parte está dizendo e que, ao lado disso, há o risco de o processo se tornar inútil, quando o juiz diz isso, ele presta uma tutela provisória e adota uma providência qualquer que a parte pediu. Essa decisão, se não for impugnada por recurso, ela transita em julgado. Mas ela, por não ser uma decisão em que houve cognição exauriente, ela não será cobertada pelos efeitos da coisa julgada. Porque os efeitos da coisa julgada exigem, para que surjam, que, ao decidir, o juiz tenha exaurido ou aberto a oportunidade para que tudo quanto pudesse ser dito a respeito do tema fosse dito, e ele, então, pudesse apreciar. Portanto, para que eu tenha coisa julgada, eu preciso de uma decisão que tenha sido proferida com base em cognição exauriente e que essa decisão tenha transitado em julgado, ou seja, não pode mais ser impugnada. Sem isso, eu não tenho coisa julgada. Diga, Rebeca Vargas. Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Eu fiquei com uma certa dúvida quanto à classificação anterior,
no sentido de que, assim, coisa julgada formal seria o trânsito julgado de qualquer coisa que não seja de mérito, certo? De qualquer Então, decisão nesse judicial que não caso, a seja de coisa mérito. julgada... Diga. Então, nesse caso, a coisa julgada de conteúdo processual seria uma coisa julgada de conteúdo formal, tipo uma subclassificação? Porque eu A fiquei com um coisa... pouco de dúvida. Não, você está certo, até porque eu reconheço que eu não fui muito claro, não. Você está certíssima. Vamos organizar as coisas. Vou colocar até sob o ponto de vista histórico para que vocês organizem melhor as coisas. Como é que se pensava até pouco tempo? Histórico que eu falo não é do século passado, não, viu? É coisa de 6, 7 anos atrás. Né? Então, como é que se pensava até pouco tempo a respeito da coisa julgada? Dizia-se assim: há duas categorias de coisa julgada. A coisa julgada material, que são aqueles efeitos que recobrem uma decisão de mérito calcada em cognição exauriente. Agora vocês já podem, eu já posso falar cognição exauriente. São os efeitos que recobrem a decisão de mérito calcada em cognição exauriente, quanto a qual não caiba mais recurso. Isso é coisa julgada material, classicamente. O que é coisa julgada formal? A coisa julgada formal, ela recobre a decisão judicial que não seja de mérito, e que contra a qual não caiba mais recurso. Pronto. Era assim que a coisa era simplesmente decidida. E o que é que se dizia a respeito da utilidade disso? Dizia-se o seguinte: a grande diferença entre a coisa julgada formal e a coisa julgada material é que a coisa julgada formal faz efeitos apenas dentro do processo, ao passo que a coisa julgada material produz efeitos também para fora do processo. Exemplo de uma decisão que produz efeitos para fora do processo. José deverá se abster de praticar qualquer ato que impeça fulano de tal de circular por essa área aqui, porque aqui é uma servidão. Ponto. Produz efeito para fora do processo. Esse José aí não vai poder praticar ato qualquer que impeça o sujeito de transitar naquela área. E a coisa julgada formal? Ela produziria efeitos apenas para dentro do processo. Essa é a posição clássica. Você vai encontrar isso em livros atuais. Você vai encontrar isso. Livros atuais. O que é que eu estou dizendo para vocês? Estou dizendo para vocês que essa ideia a respeito de coisa julgada formal, ela precisa ser revista. Por quê? Porque você não vai encontrar decisões judiciais, não vai encontrar importância em decisões judiciais que apenas produzem efeitos dentro do processo. Não vai encontrar. Por quê? Porque o importante é você extrair da decisão judicial efeitos para fora, mesmo que esses efeitos sejam de natureza processual. Então, se, por exemplo, o juiz não julga o mérito da causa, dizendo que o autor não tem legitimidade para formular o pedido que formulou, transitada em julgado essa decisão, esse autor não vai poder formular esse pedido que ele formulou nunca mais. Portanto, produz efeito para fora do processo. Então, essa categoria doutrinária, coisa julgada formal, ela é pouco útil. Útil é você identificar a coisa julgada material, distinguindo-a da coisa julgada de conteúdo processual. Essas sim, essas estão paralelas, em ambientes distintos. A coisa julgada, quando se fala em coisa julgada formal, classicamente se diz o seguinte: a coisa julgada formal é o degrau necessário para se alcançar a coisa julgada material. Sucede que há decisões que ficam nesse primeiro degrau e há decisões que atingem o segundo degrau. Como assim, Saló? É simples. Se a coisa julgada formal ela decorre do fato de uma decisão somente produzir efeitos para dentro do processo, você, quando tem uma decisão de mérito, essa decisão de mérito ela vai produzir efeitos para dentro do processo, primeiro degrau, só que ela sobe para o segundo degrau, para produzir efeitos para fora do processo. Ao passo que aquelas decisões que dizem que faz coisa julgada formal ficariam no primeiro degrau. É por isso que Liebman dizia assim, ó, a coisa julgada formal e a coisa julgada material são degraus distintos de um mesmo fenômeno. Essa percepção, todavia, ela
não é a mais adequada. Adequado, em vez de você encontrar degraus de um mesmo fenômeno, é você identificar situações que produzem efeitos distintos. Então, há situações que produzem efeitos de natureza material e há situações que produzem efeitos de natureza processual. Aquela coisa julgada da qual se extrai efeitos de natureza material é a coisa julgada material. Aquela coisa julgada da qual se extrai efeitos de natureza formal, processual, é a coisa julgada de conteúdo formal. Deu para entender, então? Em vez de eu tratar, Rebeca, como degraus de um mesmo fenômeno, eu retiro essa visão, que é um tanto equivocada, de que somente produz efeito para dentro do processo, e identifico que, em verdade, ambas as decisões, tanto as de conteúdo processual como as de conteúdo material, produzem efeitos para fora do processo. Eu só preciso saber quais são os efeitos de uma e quais são os efeitos de outra. Apenas certo. Certo? Compreendi. Uhum. Muito bem. Quando se fala em coisa julgada, a gente precisa entender que efeitos são esses. Eu estou falando o tempo todo aqui, ó. Efeitos. A coisa julgada consiste em efeitos que acobertam uma decisão judicial. Que efeitos são esses? Bom, esses efeitos são efeitos que tornam essa decisão indiscutível. Aquela situação que foi resolvida, ela deverá ser respeitada por todo mundo. E como é, então, que isso se reflete no mundo prático? Da seguinte forma. Bom, havendo coisa julgada, a matéria não pode mais ser objeto de nova decisão. Olha, não pode ser. É um efeito negativo. Confere? Não pode ser objeto de uma nova decisão. E deverá ser respeitada caso seja necessário proferir uma decisão que leve esse caso em consideração. Por exemplo, discute-se num processo a paternidade de alguém. Transita em julgado a decisão segundo a qual essa pessoa é filha de outra. Pronto. Lá vem agora um outro processo, isso aqui, obviamente, foi numa vara de família na Justiça do Estado. Vem um outro processo em que aquele sujeito que foi reconhecido como pai falece e o filho, aquele que foi reconhecido como filho, pede, por exemplo, um benefício previdenciário. Suponha que seja um incapaz, por meio do seu representante, pede um benefício previdenciário. Aí o INSS, a instituição previdenciária, diz assim, epa, esse sujeito aqui não está elencado pelo falecido beneficiário, pelo falecido segurado da Previdência, como filho dele. Não está elencado como filho. Então, eu não vou reconhecê-lo como filho. Não pode. Não pode. Essa questão é filho ou não, ela já está resolvida anteriormente. Qualquer questão, outra, que para ser resolvida dependa desse mesmo questionamento, esse questionamento terá que ser resolvido do modo como foi resolvido antes. Não sei se eu me fiz entender. Então, eu extraio, portanto, da coisa julgada um efeito negativo. Em que consiste o efeito negativo? O efeito negativo consiste na impossibilidade de o assunto ser discutido de novo. Não pode ser discutido, efeito negativo da coisa julgada. Não pode mais haver nova discussão. E o efeito positivo? Se essa questão, que foi decidida nesse processo como questão principal, vier a ser suscitada em outra situação qualquer, como questão incidental, veja que no exemplo que eu dei, a questão principal é devido ou não é devido o benefício previdenciário? E a questão incidental, é filho ou não é? No caso de já ter sido decidido judicialmente que é filho, não se pode decidir essa mesma questão agora dizendo que não é filho. É filho. Pronto, agora eu vou tratar do benefício. Sendo filho é devido o benefício? Aí eu vou dizer se é devido o benefício. Esse é o efeito positivo da coisa julgada. Então, a gente tem um efeito negativo da coisa julgada e um efeito positivo da coisa julgada. Diga, Jefferson.
Professor, bom dia. O senhor falou, se não me engano, que a coisa julgada, então, precisa da cognição exauriente do juiz Uhum. e que haja trânsito em julgado, não é isso? Isso, perfeito. Então, são nas situações que não há essa cognição exauriente que cabem às ações decisórias, que o senhor falou que são as Não é? expressamente legais, Não entendi. são nessas situações que não há a cognição exauriente que cabem às ações decisórias? Não, não. A rescisória, ela somente é possível, isso é assunto lá de direito processual civil 3. A rescisória, ela é cabível apenas nas situações que forem elencadas pela lei. E a lei admite a rescisória tanto para situações em que tenha havido coisa julgada material, como para situações em que a coisa julgada tenha conteúdo apenas processual. É possível a rescisória. Tem que haver trânsito em julgado e tem que ter havido cognição exauriente. Você, olha o nome, Jefferson. Você precisa rescindir. Cindir a coisa. Que coisa? A coisa julgada. E como eu disse, para que haja coisa julgada, tem que ter cognição exauriente. Você só rescinde se tiver coisa julgada. O resto é a tal da coisa. Deu para entender? Muito bem. Dois dados apenas para enriquecer essa base que a gente está formando aqui agora sobre a coisa julgada. Dois dados. O primeiro dado relativo a isso é a ideia de que esses efeitos da coisa julgada, eles recobrem apenas aquilo que foi decidido. Eu não posso ter efeito de coisa julgada sobre o que não foi decidido. E o que é que foi decidido? O que foi decidido foi um pedido formulado por um autor contra um réu, com base... um autor formulou um pedido contra um réu, então eu tenho aqui um elemento, autor e réu, que são elementos subjetivos. Esse autor formulou o quê? Um pedido contra o réu, um pedido. Então, eu tenho partes aqui, tenho um pedido aqui. E esse pedido foi formulado com base num fundamento. Então, eu tenho aqui um terceiro elemento. Esses são chamados, vocês vão ver em direito processual civil, elementos da demanda. Para que eu identifique o caso, eu preciso situar quem são as partes, o que é que foi pedido e com base em que foi pedido. Partes, pedido, causa de pedir, o motivo do pedido. Esses são chamados elementos da demanda. É absolutamente comum e em 99% das vezes verdadeiro que para que eu diga que há coisa julgada, material, eu preciso que esses três elementos se repitam. Ou seja, se foi decidida aqui uma causa que consistiu na atuação de José contra João, formulando tal pedido e com base em tal causa de pedir, é isso que não pode acontecer de novo. Então, eu preciso, para dizer a coisa julgada, da tríplice identidade dos três elementos. Tríplice é três, né? Desses elementos. Deu para entender? Se lá adiante José pede para João, pede em relação a João, algo parecido, com base em outro fundamento, não posso falar em coisa julgada. Então, vou dar um exemplo. Locador pede o despejo do locatário, sujeitos, locador e locatário. Pedido, despejo. Fundamento, não pagou aluguel. O juiz decide. Conclui que, de fato, o aluguel foi pago. Rejeita o pedido. Lá adiante, o locador propõe contra o locatário uma outra demanda, também pedindo despejo. Só que agora com base no fato de o locatário haver feito uma reforma no imóvel sem que houvesse a autorização prévia para que essa reforma fosse feita. Eu tenho as mesmas partes, tenho o mesmo pedido, despejo. Pedido é despejo. Mas a causa de pedir é outra. Então, eu não posso chegar nesse segundo processo e dizer, olha, há coisa julgada. Não há coisa julgada.
porque o pedido que foi anteriormente formulado tinha como causa de pedir, no exemplo dado, a falta de pagamento. E agora, nesse outro exemplo, o pedido formulado, apesar de ser despejo também, tem como causa de pedir uma reforma feita sem a devida autorização. Então, a regra geral é, para que eu argua que há coisa julgada, eu preciso demonstrar a tríplice identidade. Mostrar que isso, em relação ao que eu estou dizendo que há coisa julgada, há coisa julgada porque são os mesmos sujeitos, o pleito é o mesmo pedido foi formulado com base na mesma causa de pedido. Eu preciso demonstrar isso. Sem tríplice identidade, diz-se, não há como você dizer que essa questão não pode ser resolvida porque há coisa julgada em relação a ela. É verdade isso? É. Em 99% das vezes. É verdade. E há situações em que há coisa julgada, mesmo sem tríplice identidade, já vai, Rebeca, mesmo sem tríplice identidade, vou dar um exemplo para vocês. Eu moro aqui no Itaigara. Aqui de frente à minha casa eu tenho o Parque da Cidade. Imaginem que se chegue à conclusão, imaginem que exista, nem sei se existe, uma associação dos moradores do Alto do Itaigara e uma associação dos moradores do Alto do Parque. O Alto do Parque é o outro lado da avenida, que fica vizinho mesmo do Parque da Cidade, na parte alta. Então, eu tenho a Associação dos Moradores do Alto do Itaigara, a Associação dos Moradores do Alto do Parque. Ambas as associações têm, por exemplo, dentre os seus objetos, zelar pela preservação do equilíbrio ecológico no âmbito do Parque da Cidade. Vamos imaginar isso. E aí chega-se à conclusão de que determinada empresa está praticando atos que malferem o equilíbrio ecológico do Parque da Cidade. Aí a Associação dos Moradores do Alto do Parque propõe uma demanda contra essa empresa, dizendo que ela está praticando os atos X, Y e Z, que são atos geradores de desequilíbrio ecológico, e pede, então, ao juiz que determine a empresa que desfaça o que já fez e evite continuar a fazer o que está fazendo. Vamos supor que o juiz chegue à conclusão de que isso não aconteceu. Rejeita o pedido formulado pela Associação dos Moradores do Alto do Parque. Vem, então, a Associação dos Moradores do Alto do Itaigara e propõe a demanda, pedindo ao juiz, dizendo para o juiz que aquela empresa está praticando aqueles atos que foram mesmo os atos indicados lá, violadores do equilíbrio ecológico, e pedindo a mesma coisa, que o juiz determine que sejam desfeitos os atos que já foram praticados e que se cesse aquela prática. Mas agora é outra associação. Pergunta-se, há coisa julgada? O que é que vocês acham? Há coisa julgada. Nesses casos em que há a chamada co-legitimação, não há necessidade da tríplice identidade. Dispensa-se a tríplice identidade no que diz respeito ao elemento subjetivo, partes. Importam apenas o pedido e a causa de pedir. É só vocês raciocinarem assim. Esse juiz já decidiu esse caso. Ele chegou à conclusão de que a empresa não está praticando ato nenhum. Mas ele decidiu esse caso provocado pela associação A e não pela associação B. Bom, a associação A provocou. Se a associação B queria provocar, deveria ter proposto demanda. Não propôs porque a outra já tinha proposto, então ingressa no processo. Vocês vão ver isso em direito processual civil, ingressará no processo como assistente de litisconsorcial. Mas ingressa no processo. Não é possível fazer nascer um novo processo. Veja como a coisa julgada está atrelada à ideia de segurança jurídica. Coloquem-se como administradores dessa empresa. A empresa é inserida como ré num processo, discute, se defende e ganha a causa. Depois que ganha a causa, vem outra associação dizer a mesma coisa. Lá vai ela se defender de novo. E se uma terceira, uma quarta, uma quinta associação fizer a mesma coisa? Então, exige-se para que se diga que há coisa julgada e que, portanto, não pode haver
nova definição a respeito do assunto, a tríplice identidade? Sim, em 99% das vezes. Qual a situação em que isso não é exigível? Nas situações em que houver co-legitimação. E esse assunto houver sido levado à decisão pelo Poder Judiciário por um legitimado, desse caso, um outro sujeito que também seria legitimado não pode mais levar o mesmo assunto para a resolução. Deu para entender? Rebeca. Oi, professor. E quanto, acho que o senhor mesmo citou, quanto aos casos em que o juiz ele encerra o processo por falta de certa formalidade. Nesse caso, há uma decisão, há uma coisa julgada, a falta da formalidade... Há uma decisão. Vamos devagar, Rebeca. O juiz, só para a gente cumprir o roteiro, certo? O juiz, examinando uma questão processual, decide. E decide com base em cognição exauriente. No sentido, por exemplo, de que vou botar aqui uma situação formal qualquer, de que faltou um documento que é indispensável à propositura daquela demanda. Por exemplo, trata-se de uma execução fundada em título extrajudicial, por exemplo, a nota promissória, etc., e esse título não foi juntado ao processo. Juntaram a fotocópia da nota promissória. Aí o juiz diz, fotocópia não, você tem que trazer o original. Traga o original. Não traz o original. Aí o juiz diz, olha, não vou processar a sua execução, porque eu preciso que o documento original seja apresentado. Se você não apresenta, eu vou extinguir o seu processo sem que o mérito seja examinado, ou seja, sem a prática dos atos executivos que você pretende que sejam praticados. Com isso, eu estou decidindo, tenho decisão, e exaurir o assunto, você não trouxe, deu a oportunidade, você não trouxe o título, o original do título executivo extrajudicial, no exemplo dado uma nota promissória, e, uma vez não podendo mais ser interposto recurso contra esse ato decisório, eu tenho uma coisa julgada, mas será uma coisa julgada de conteúdo processual. Prossiga agora, Rebeca. Então, tendo essa coisa julgada por causa da falta de uma formalidade, a formalidade ela não compõe nenhum dos 3 elementos que a gente conversou, nem o sujeito, nem o pedido, nem a causa de pedir. E, além disso, vamos supor que depois esses sujeitos eles achem esse documento original, que você mesmo falou, né? Ele vai poder pedir a mesma coisa novamente, não vai? Vai, claro. Então, para ele fazer esse novo pedido, ele estaria desconstituindo a coisa julgada? Raciocine bem. Vamos raciocinar juntos aqui. Quando eu falei da tríplice identidade, eu falei de partes, causa de pedir e pedido. Eu estou aludindo, pois, à essência da demanda, ao mérito da demanda. Estou falando de coisa julgada material. Confere? Não estou falando de coisa julgada de conteúdo processual. E quanto à pergunta que você fez, o que é que esse juiz decidiu? Ele decidiu que aquele exequente não pode ter processada uma execução contra aquele executado, exequente executado, a execução é a mesma, né? Com base numa fotocópia de um título. Foi isso que ele decidiu. Se esse sujeito, esse mesmo exequente, vier a propor uma nova execução contra o mesmo executado com base na fotocópia do título, ele não vai poder fazer isso. Tem coisa julgada de conteúdo formal, de conteúdo processual contra ele. Agora, se esse mesmo exequente propõe essa execução contra esse mesmo executado, apresentando o título original, a situação é outra. Aquela decisão não vai atingir, porque aquela decisão foi para o caso em que não foi apresentado o original. E agora está sendo apresentado o original. Deu para entender? Entendi, professor. Muito bem. Para encerrar essa parte relativa à coisa julgada, eu quero chamar a atenção de vocês para a chamada, os regimes de formação da coisa julgada. Quero falar disso principalmente porque vocês vão ver que tem reflexo no âmbito do processo penal. Quais são os 3 regimes de formação da coisa julgada? O sistema jurídico é que estrutura isso. É o sistema jurídico. Então, é o seguinte, eu posso ter uma coisa julgada que se forma independentemente do resultado do processo, seja contra ou seja a favor do autor, não importa. Isso é o comum, é o que se deseja. É a chamada coisa julgada pró et contra.
haverá coisa julgada, independentemente do resultado do processo. Seja contra, seja a favor, tem coisa julgada. Isso é o comum das situações. Comum das situações. Eu tenho a chamada coisa julgada secundum eventum litis. Essa aí é raríssima. Não há no processo civil. Há no processo penal. O que é que eu estou chamando de coisa julgada secundum eventum litis? Haverá coisa julgada a depender de como a causa seja julgada. Vocês percebem que há aí um desequilíbrio, né? Isso é por isso que no âmbito civil não dá. Como é que eu vou dizer que é segundo evento litis? Se o autor ganhar a causa, ganhou, ninguém discute mais. Mas se o réu ganhar, o autor pode discutir de novo? Eu quebraria a isonomia. E onde é que há, então, coisa julgada segundo evento litis? Processo penal. A sentença condenatória, ela está sempre passível de discussão. Então, tratando-se de sentença condenatória no âmbito do processo penal, você sempre tem a possibilidade de rediscutir. Então, somente se encontra exemplo de coisa julgada segundo um evento litis se você estiver no âmbito do processo penal, no âmbito do processo civil, não. E só nos casos de sentença penal condenatória. E há um terceiro regime de formação da coisa julgada, que é a coisa julgada secundum eventum probationis. Olha só. Pro et contra, não importa o resultado. Secundum evento litis, a depender do resultado. Secundum eventum probationis. Como é isso? Somente haverá, isso aí tem a ver com um dos casos que eu coloquei para vocês para discutir na próxima semana. Somente haverá coisa julgada se houver esgotamento da prova. Então, por exemplo, se o juiz disser assim, rejeito o pedido porque não foi provada a ocorrência de determinado fato. Veja só, ele não disse o fato não ocorreu. Ele disse que o autor não provou que o fato que ele alegou ocorreu. Há situações em que, nessas situações, em que as decisões baseadas no fundamento de insuficiência de prova, essas decisões não são acobertadas pelos efeitos da coisa julgada. Mas é sempre exceção da exceção. Regra geral, pró et contra. O resultado que advier do processo, a decisão respectiva estará cobertada pelos efeitos da coisa julgada material. Pró et contra. Exceções. Coisa julgada secundum eventum litis. Processo civil não há. No processo penal, sentença penal condenatória. Secundum eventum probationis. Não se conseguiu provar determinada coisa. Há situações em que o sistema jurídico diz: se a sentença for baseada em insuficiência de prova, se a decisão for baseada em insuficiência de prova, você não tem acobertamento pelos efeitos da coisa julgada. Pergunta Joab. Diga, Joab. Bom dia, professor, tudo bem? Dia. Eu cheguei um pouco atrasado para a aula e eu gostaria que o senhor, antes de passar seu assunto, relembrasse, fizesse uma pequena síntese mais direta sobre coisa julgada material e formal, só isso, que eu já peguei o bonde andando, por favor. Coisa julgada formal, meu querido, é uma categoria doutrinária cuja importância está caindo, né? E é descrita como sendo, pela doutrina, como sendo o fenômeno segundo o qual, havendo trânsito em julgado de uma decisão que não é de mérito, a decisão, produz efeitos para dentro do processo apenas. E se tratar de decisão de mérito, também transitada em julgado, além de produzir efeitos para dentro do processo, produz efeitos para fora. Se eu estiver diante de um caso em que a decisão suba ao segundo degrau, ou seja, produz efeitos também para fora do processo, exemplo, alguma pessoa ser obrigada a pagar um dinheiro a outra, eu tenho coisa julgada material. Se esse ato decisório ficar apenas no primeiro degrau, não produzir efeitos para fora do processo, eu tenho coisa julgada formal. É uma categoria doutrinária, cuja importância prática é reduzidíssima. Importante é saber se o ato decisório versou sobre direito material ou se tratou apenas de um ato decisório
a respeito de direito processual. Se ele versa sobre direito material, coisa julgada material. Se ele versa sobre direito processual, versa sobre formalidade, eu tenho uma coisa julgada de conteúdo processual. Pronto. De uma para uma, eu extraio efeitos de conteúdo, efeitos materiais. De outra, eu extraio efeitos processuais, independentemente dos efeitos que são produzidos para dentro do processo, porque ambas produzem efeitos para dentro do processo. Então, o importante não é dizer produz efeitos para dentro do processo, porque ambas produzem. O importante é saber quais são os efeitos que são produzidos para fora. Aí, coisa julgada material e coisa julgada de conteúdo processual. Por isso, compreendi. essa Então, ideia de coisa julgada formal, ela cai de importância. Certo? Sim, sim. Quer dizer que a coisa julgada material, ela é a que produz sanção, no caso. Coisa julgada material é a que produz sanção. Não é sanção. Algumas... Não é sempre sanção. Coisa julgada material, ela pode ser uma coisa julgada material de natureza declaratória. Por exemplo, fulano não é pai de cicrano. Transitou em julgado. Conteúdo material. Se está certo, dito pelo Poder Judiciário, que fulano não é pai de cicrano, cicrano não poderá jamais, fora do processo, agir como se fosse filho do outro. Porque o Poder Judiciário já disse que ele não é filho. Deu para entender? Deu sim, professor. Muito obrigado. Nada. Então, para encerrar essa parte relativa à coisa julgada, o regime de formação, que, como eu disse para vocês, são 3. Coisa julgada pró et contra, é o comum, é o que se deseja, é o democrático. Coisa julgada secundum eventum litis, não é que não seja democrático, mas é que o sistema jurídico, em certas situações, somente atribui os efeitos da coisa julgada para o quadro em que a decisão foi em determinado sentido, exemplo, sentença penal condenatória, que não é acobertada pelos efeitos da coisa julgada, transita em julgado, porque haverá um momento em que não cabe mais recurso, mas poderá sempre ser questionada posteriormente. E secundum eventum probationis, em que o sistema jurídico mete também o bedelho para dizer, nesse caso aqui, que a causa foi julgada por insuficiência de prova, não vai haver coisa julgada. Deu para entender? Muito bem, meus queridos. Pensemos agora num outro quadro. E aí eu tenho, para coisa julgada, os meus slides para TGP não são bons. Não são bons. Mas para precedente judicial, para TGP, eu tenho bons slides. Então, vamos pensar aqui, deixa eu ver se já... precedentes judiciais. Está exibindo aí, não está? Então, vamos lá. Quais são as indagações básicas a respeito de precedentes judiciais? Primeira coisa que você tem que saber é por que precedente judicial. Qual a importância que há num precedente? Vamos, de logo, chegar a absorver a ideia de que o fato de ser precedente não significa que seja vinculante. Há precedentes que produzem esse efeito, qual seja vincular não só o próprio órgão julgador que o produziu, como também os órgãos julgadores que, na escala da hierarquia jurisdicional, estiverem abaixo. Então, se o Tribunal Regional Federal da Primeira Região fixa um precedente vinculante, não só ele, o próprio tribunal, está vinculado ao precedente que fixou, como todos os juízes federais da Primeira Região. Se o STJ fixa um precedente vinculante, está vinculado, é obrigatório que siga aquele precedente, não só o próprio STJ, que foi quem fixou o precedente, como todos os magistrados brasileiros da Justiça Comum Estadual e da Justiça Comum Federal. Não atinge Justiça do Trabalho nem eleitoral, porque essas têm seus próprios tribunais superiores. Se é o Supremo Tribunal Federal que fixa o precedente, está todo mundo vinculado. Confere? Então, para o caso de precedente vinculante. Mas há precedentes que não têm efeito vinculante.
O que é um precedente? Precedente é um ato decisório em que se possa identificar qual é o seu fundamento. E como é um precedente não vinculante? Por exemplo, eu posso estar lá na 20ª vara, de onde eu sou juiz federal, chegar um advogado para conversar comigo a respeito de um caso, tentando me convencer de que o pleito que ele está formulando é justo, e me exibe, por exemplo, uma decisão que foi proferida pela professora Nilza Reis ou pelo professor Paulo Pimenta, que são igualmente juízes federais de vara com competência idêntica à competência da vara da qual eu sou juiz. O doutor Paulo, doutor Salomão, decidiu o caso assim, exatamente assim como eu estou falando. A doutora Nilza também decidiu. Estão me exibindo precedentes. Mas, óbvio que isso não vincula. O objetivo desse advogado é me persuadir. Eu tenho aí um precedente apenas com efeito persuasivo. Eu não tenho precedente vinculante. Os precedentes vinculantes, eles são formados apenas em situações muito específicas. E aí, tendo a ideia agora de precedente vinculante, a gente, de imediato, questiona o seguinte: por que precedente vinculante? O que é que se objetiva quando se institui precedente obrigatório, precedente vinculante? Ou melhor, o que é que se objetiva quando se valoriza o precedente? Porque eu posso seguir, como juiz federal, a linha de entendimento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sem que essa linha de entendimento esteja consubstanciada no precedente vinculante. Mas, mesmo assim, como o tribunal a que eu estou ligado decidiu, eu então sigo ele. Há uma importância nesses precedentes. Qual é a importância? Eu crio previsibilidade para o sistema jurídico. O objetivo é dar previsibilidade para o sistema jurídico. Imaginem o seguinte quadro fático. Seu Raimundo e o seu Antônio, ambos com 78 anos de idade, são segurados da Previdência Social, estão ali no Porto da Barra, ou no Farol da Barra, naqueles bancos que tem ali, conversando um com o outro. Aí um diz assim para o outro: paz, graças a Deus eu consegui aumentar o valor da minha aposentadoria. Foi, como é que você fez? Procurei um advogado, ele aí botou lá, estou usando a linguagem popular, ele aí botou lá um processo na Justiça Federal e eu ganhei a causa, estou recebendo, graças a Deus, estou recebendo X a mais do que eu recebia. O cara fala: mas como é que você conseguiu isso, rapaz? Eu tentei também, não consegui. Aí o outro fala: mas eu contratei o doutor fulano de tal como advogado. Aí o cara abre o olho e fala assim: eu também. Mas o meu processo caiu, vou dar um número de vara que não existe, na 40ª vara da Justiça Federal. O meu também. Mas quem julgou meu processo foi o doutor João. Então foi isso. Quem julgou o meu foi o doutor José. E quando foi para o tribunal, o meu caiu na primeira turma, e o meu caiu na segunda turma. E, no final, resultaram de situações jurídicas absolutamente similares. Resoluções que são díspares, politicamente incompatíveis. Elas não são decisões conflitantes. Por que não são conflitantes? Porque uma não impede a execução da outra. O que ganhou a causa vai receber a mais, o que não ganhou a causa continua recebendo o que estava recebendo. Não há um conflito. Há aí uma óbvia, um indesejável quadro de incompatibilidade política entre essas decisões, gerando com isso um desgaste para o Poder Judiciário. Pior do que isso, um desgaste para o sistema jurídico. Vocês, futuros advogados, vocês, pelo fato de estarem no direito, se não passaram por isso, vão passar. Pessoas que não são da área jurídica dizem: esse mundo de vocês aí é cheio disso, cheio daquilo, cheio de não sei o quê. Com críticas. Mas é para ter crítica mesmo. Agora, a questão é: existem meios efetivos para que eu evite essas críticas? Vamos tentar. Um dos meios é lançar mão de instrumentos que, tanto quanto possível,
deem estabilidade, ou, desculpe, previsibilidade às situações. Isso pode refletir, por exemplo, inclusive na economia do país. Como assim? Ana Gabriela é CEO de um poderosíssimo fundo de pensões inglês, que lida com milhões e milhões de libras esterlinas. E esse dinheiro, óbvio, que é dinheiro pertencente a todos aqueles que investem nesse fundo, precisa ser investido. E é comum que se busque, então, tendo em vista o tamanho desse fundo, investimento em diversos países que propiciem bons ganhos para investimentos financeiros. E aí, Ana Gabriela pede que seja feito um estudo para identificação de onde é que esse dinheiro pode ser investido, porque recebeu notícias de que há 2 países que remuneram bem os investimentos financeiros. Um é o Brasil, o outro, não vou dizer com o nome, é Utopia. Bom, não vou botar Utopia, vou botar um país mais estável, vou botar o Uruguai, que é um país estável, o Chile é um país estável. Bom, o que é que acontece no Brasil? No Brasil há uma perspectiva, doutora Ana Gabriela, de a gente obter uma remuneração da ordem de 20% em X tempo. E no Chile, no Chile a perspectiva é de obter um rendimento da ordem de 5% no mesmo tempo. Então vamos para o Brasil. Mas tem um problema, doutora Gabriela. É que no Brasil existe uma discussão a respeito de ser devido ou não ser devido determinado tributo nessa situação. E há juízes que decidem que é devido e juízes que decidem que não é devido. Se decidir que é devido, o nosso rendimento cai para 3%. Se decidir que não é devido, a gente obtém os 20%. E a gente não tem como obter uma certeza a respeito de como é que esse negócio pode ser resolvido. Qual é a tendência de Ana Gabriela? E no Chile? Não, no Chile, com certeza, é 5%. Qual é a tendência de Ana Gabriela? Se ela é responsável, está cuidando de um mundo de dinheiro de pessoas, de outras pessoas, ela vai investir esse dinheiro onde der mais segurança. Então, ela investe no Chile. É por isso, esse mesmo exercício que eu estou falando aqui, é por isso que quando nos Estados Unidos, apesar de no Brasil termos, agora não está tão alta assim, mas vamos supor, a taxa Selic de 10%. Se nos Estados Unidos o Banco Central americano aumenta em 0,5% os juros, passando de 1 para 1,5%, por exemplo, aqui no Brasil você tem uma revoada de capital para fora, indo para lá. Por quê? Porque 1,5% nos Estados Unidos oferece mais segurança do que 10% no Brasil. Então, dar previsibilidade às decisões judiciais é algo desejável, totalmente desejável, né? Repercute em todos os aspectos da vida. Então, a primeira indagação básica que se faz nessas situações é a seguinte: quando se adota um sistema de precedentes judiciais obrigatórios, o Brasil estaria adotando o chamado sistema common law? Bom, a common law não se confunde com precedente vinculante. Precedente vinculante no regime dos países anglo-saxônicos é o stare decisis. O stare decisis, ele sobreveio ao regime de common law. Ele foi um acréscimo à common law. A common law é a lei do homem comum, como se fala. Então, os juízes decidem de acordo com os costumes locais, de acordo, no nosso caso aqui, para dar uma expressão jurídica, com a boa-fé objetiva, em linhas gerais. Mais tarde é que essas decisões passaram a constituir precedentes vinculantes, formando o chamado stare decisis. Então, essa pergunta, se o Brasil estaria adotando o sistema common law, não está adotando. Mas você não está pegando o stare decisis, que é do common law, e trazendo para cá? Não. Por quê? Porque o nosso sistema de precedente é completamente diferente. No Brasil, você tem
precedentes vinculantes que são formados a partir de reiterados julgamentos no mesmo sentido. Exemplo, aqueles precedentes que resultam no enunciado de uma súmula de um tribunal. E temos casos de precedentes vinculantes que são formados mediante um procedimento concentrado. Ou seja, há um procedimento para se formar o precedente. O precedente não decorre, nesses casos, de seguidos julgamentos no mesmo sentido. Então, você pode dizer que no Brasil, nós no Brasil hoje, não temos nem um civil law, nem um common law. Nós temos um Brazilian law. Isso que eu estou falando não é criação minha, não, viu? Isso, um aluno disse isso na sala de Fred, e Fred botou no livro. É verdade, o nosso sistema não se confunde, nem com um, nem com o outro. Então, aquilo que a gente diz, não, o Brasil adotou o sistema romano-germânico de civil law, é falso. É falso. Nós não temos civil law. Nós temos algo que não se encaixa nem em um caso, nem no outro caso. Nessa linha, o que é que se diz que distingue o common law do civil law? Que no civil law, a existência do civil law de considerável volume de textos normativos. Segundo Luiz Guilherme Marinoni, há estados dos Estados Unidos que têm mais leis do que no Brasil. Portanto, não é o volume de textos normativos que distingue civil law de common law. Não é. Esse critério, portanto, ele não serve. A distinção de civil law e common law não está no volume de textos normativos. Que é que a gente, então, deve levar em consideração? Vamos pensar na origem. Vocês vão ver os males decorrentes da Revolução Francesa. Olha só. No mundo ocidental, civilizado, sempre houve tentativas que agora alcançaram resultados bem mais efetivos no momento em que estamos, para conter os poderes do soberano. Vocês podem olhar que a história ela é toda crivada de lutas para se conter poderes do soberano. Vamos pegar a Revolução Francesa, que é a mais evidente, em que houve a deposição da monarquia, a instituição de uma república e com, inclusive, o regicídio, né? Henrique VIII e Ana Bolena foram mortos, né? Então, você tem aí, na história, todo um desenvolvimento de eventos políticos em que a luta foi para conter os poderes do soberano. Agora, vejam só. O que é que aconteceu nos países de origem anglo-saxônica? A principal movimento na Inglaterra para a contenção dos poderes do soberano foi a Revolução Gloriosa, que é um pedaço da Revolução Inglesa, que começou mais ou menos em 1655. E houve um pico em 1688, com a chamada Revolução Gloriosa. Bom, e do lado dos países que a gente chama de civil law, a Revolução Francesa, que ocorreu, como vocês podem ver aí, 101 anos depois. A gente o tempo todo estudando a Revolução Francesa e pouco se estuda da Revolução Inglesa. Ela se deu 101 anos antes e foi mais importante para certos aspectos do que a Revolução Francesa. Só que a França, ela erigiu a categorias, digamos assim, teve uma repercussão maior pelo iluminismo, pelo apregoamento da igualdade, da liberdade, da fraternidade, né? Que são conceitos que encantam o mundo como um todo. Mas, sob o ponto de vista jurídico, as diferenças são enormes. O que é que caracterizou a Revolução Gloriosa na Inglaterra? O quadro que gerou a Revolução Gloriosa foi um quadro em que havia, da parte da sociedade, absoluta confiança nos juízes. Os juízes ingleses sempre foram muito respeitados. Só para vocês terem ideia, há um episódio, eu li em algum lugar, não posso confirmar que aconteceu de fato. Segundo dizem, na luta da guerra entre Inglaterra e França contra Napoleão, quando Napoleão foi preso,
e colocado dentro de um navio inglês para ir exilado para a ilha de Elba. Disseram, alguém disse, dando ordem aos navios, que não aportasse num porto inglês, em nenhuma hipótese, porque corria o risco de um juiz inglês mandar soltar Napoleão. Porque, de acordo com as leis inglesas, com o sistema jurídico inglês, aquela prisão era uma prisão que não se assentava no sistema jurídico, fruto de uma guerra. Diante desse risco, que não se aportasse em porto inglês. Olha a importância de um juiz inglês numa guerra napoleônica, certo? Então, havia uma confiança nos juízes. Os juízes tinham força na Inglaterra. E o que é que caracterizava os juízes na Revolução Francesa, na época da Revolução Francesa? Os juízes eram pessoas execráveis. Os membros do Poder Judiciário vendiam decisões, os membros do Poder Judiciário se empenhavam para agradar o soberano. Então, os membros do... Enquanto os juízes ingleses tinham seguido as decisões que continham o poder do soberano naquilo que podia ser contido, os juízes franceses, pelo contrário, veneravam o soberano de plantão, não gozavam, por isso, da confiança da sociedade. Nesse contexto, você tem, então, uma revolução na Inglaterra que não fechou espaço para o juiz pensar, porque os juízes eram confiáveis. Já quando você chega na França, você tira o poder do juiz. É por isso que, na sua origem, a tripartição dos poderes de Montesquieu, no livro Espírito das Leis, é uma tripartição em que o poder judiciário é quase nada. Nas palavras de Montesquieu, o juiz era a boca da lei, la bouche de la loi. Ou seja, o juiz apenas dizia o que já estava na lei. O poder forte era o legislativo. Por quê? Porque os juízes não mereciam confiança. Agora, vamos raciocinar aqui. Se os juízes não merecem confiança, vamos nos situar na França, os juízes não merecem confiança, e eles devem apenas reproduzir o que a lei diz, diante de um caso, ele pega a lei e diz, a lei diz isso. Montesquieu chegou a dizer, e isso é uma rotunda imbecilidade, que o juiz estava proibido de interpretar a lei. A lei é um texto. Não existe como você aplicar um texto sem interpretá-lo. É impossível. Vocês, desde muito cedo, na escola, dentro do estudo da língua portuguesa, tinha uma parte que era interpretação de texto. Eu já disse isso aqui nessa turma para vocês. Há textos, inclusive, que são escritos para que não sejam interpretados, para que não tenham uma só interpretação. Então, se proibir de interpretar, bom, para isso você teria que ter sempre textos muito claros, que não permitissem dubiedade. E mais, textos para todas as situações. Impossível você ter textos normativos para todas as situações. Dentro dessa loucura, então, lá da Revolução Francesa, qual a grande distinção entre um regime de common law e um regime de civil law? O significado que se atribui aos textos. Enquanto os textos normativos na Inglaterra eram produzidos a partir do que os juízes decidiam, olha que coisa, olha como é. A origem devido ao processo legal, segundo Luiz Guilherme Marinoni, está atrelada aí. A lei era formada de modo devido se ela estivesse em harmonia com o que os juízes decidiam. Isso era um devido processo legal. Então, a importância dada ao texto normativo era enorme na França e quase nenhuma na Inglaterra. Na França, a ideia é o texto normativo ser claro o suficiente para que o juiz não possa, entre aspas, interpretá-lo.
O juiz simplesmente pega ele e coloca aqui no caso. Pronto, a lei diz isso aqui. Isso é impossível. Bom, há, todavia, um traço comum em ambos os regimes. Buscar a previsibilidade. É preciso segurança jurídica. É preciso que as decisões judiciais sejam, tanto quanto possível, previsíveis. A sociedade precisa disso. Não é de agora que ela precisa, sempre precisou disso. Sempre precisou disso. Então, qual foi a forma encontrada no âmbito do regime de common law? Atribuir uma força vinculante às decisões judiciais. Isso aí é o stare decisis. A solução encontrada para que, naquele sistema jurídico de common law, houvesse previsibilidade das decisões judiciais foi o stare decisis. E o que é que se tentou fazer no âmbito do civil law, como fruto da Revolução Francesa? Produzir o máximo de textos normativos, porque o juiz é a boca da lei. Então, a lei é que tem que dizer como é que o assunto vai ser resolvido. Para a lei dizer, tem que ter texto normativo para bater de pau, para que os textos normativos abranjam todas as situações. Nesse contexto, o Código de Napoleão, que é de 1804, tinha 2.281 artigos. Para a época, um absurdo. Mais adiante veio o Código Prussiano, de 1793, aliás, alguns anos antes. Cerca de 17.000 artigos. Qual era o objetivo? Escrever tudo, para que não houvesse espaço para que o juiz pudesse atuar sem o norte que o Poder Legislativo teria que dar. Isso não podia jamais dar um bom resultado, né? Então, a coisa chegou num ponto tal que o que fazer se não houver texto normativo? O juiz deveria, então, consultar o parlamento. Imagine como isso travava o funcionamento do sistema. Travava a própria evolução da sociedade. Não tem um texto normativo para esse caso aqui, então tem que consultar o parlamento. Era chamada consulta interpretativa autorizada. Olhe todo o empenho voltado para retirar do Poder Judiciário poder político. Mas por quê? Porque os juízes não mereciam confiança. Bom, é possível que o juiz seja apenas a boca da lei? Claro que não é possível. Óbvio que você não pode ter juiz apenas como a boca da lei, porque a lei é um texto. E se a lei, se materializa por meio de um texto, então alguém tem que interpretar esse texto. Então, quem vai interpretar? Bom, aqueles que defendem uma posição no processo, que são parciais, então advogado de um lado, advogado do outro, eles vão se debruçar sobre esse texto e dar uma interpretação que lhes beneficie, cada um. E o juiz? O juiz vai se posicionar relativamente a esse texto, dando a interpretação que ele entende adequada. Então, não há como o juiz ser apenas a boca da lei. Esse slide vocês já viram. A atividade jurisdicional ela é desenvolvida mediante um papel criativo e um papel normativo. O papel criativo consiste em identificar no sistema jurídico qual é a norma geral que vai ser aplicada no caso concreto. O papel normativo consiste na identificação dessa norma geral para o caso concreto, bem como na fixação de uma norma individualizada para aquele caso concreto. José praticou o ato X que atingiu a esfera jurídica de João. A norma geral para esse caso é essa, que diz que atos desse tipo sendo praticado implica o dever de indenizar. Pronto, essa é a norma geral que foi identificada para esse caso concreto. Então, vamos estabelecer a norma individualizada para o caso concreto. Então, José deverá pagar a João a quantia de R$100.000. Qual é a norma geral individualizada do caso concreto? É a norma segundo a qual José tem que pagar a João R$100.000. Qual é a norma geral que foi aplicada no caso concreto e se chama de norma geral do caso concreto? Aquela segundo a qual a prática de determinado ato por um sujeito gera o dever desse sujeito de indenizar aquele que foi vítima do ato.
Então, haverá sempre um papel criativo, no sentido de criatividade, de exercício mental, intelectual, na busca da norma que será aplicada ao caso concreto, norma essa que não necessariamente será extraída de um texto normativo apenas, e há um papel normativo. O papel normativo está tanto no que diz respeito à identificação da norma geral do caso concreto, como na fixação da norma individualizada do caso concreto. Bom, quando o juiz julga um caso, então, e agora a gente vai chegar no exame do precedente em si mesmo. Quando o juiz julga um caso, então, ele sempre levará em consideração o caso concreto. Ele não pode julgar para fora do caso concreto. Ele somente pode decidir dentro do caso concreto. Dentro do caso concreto, ele vai examinar toda a argumentação jurídica que foi travada. Todos os argumentos para um lado, para o outro lado e para o terceiro lado, se houver. Após fazer isso, ele, então, decide. Ao decidir, ele produz um texto. Então, o texto que ele vai produzir, nele texto, ele vai dizer qual foi a norma geral do caso, a norma geral que ele aplicou no caso concreto. Para, a partir disso, ele extrair a norma individualizada do caso concreto. Bom, então, esse texto aí é a fundamentação. O juiz vai dizer, olha, fulano de tal praticou o ato X e, segundo o sistema jurídico, a prática do ato X, de acordo com a norma Y, produz como efeito jurídico o dever de indenizar. Pronto, ele está na fundamentação. Então, ele está dizendo que existe uma norma tal que diz, tal norma, que praticado o ato X, surge daí o dever de indenizar. Esse é o texto que ele está escrevendo, para que nesse texto se identifique qual é a norma geral que ele entende que é aplicável ao caso concreto. Confere? A norma geral que ele entende que é aplicável ao caso concreto não se confunde, por óbvio, com a norma individualizada do caso concreto. A norma geral do caso concreto é praticado determinado ato, daí surge o dever de indenizar. A norma individualizada do caso concreto é João deverá pagar a José 100 mil reais. São coisas diferentes. A norma individualizada do caso concreto, agora a gente pode falar com tranquilidade isso, tem uma natural aptidão para ser acobertada pelos efeitos da coisa julgada material. José deverá pagar a João 100 mil reais. Isso aí tem natural aptidão para ser acobertado pelos efeitos da coisa julgada material. Ao passo que a norma jurídica geral do caso concreto tem nada a ver com coisa julgada. A aptidão dela é para outra coisa. Qual é a aptidão dela? É para que ela seja aplicada em tantos casos similares quanto surjam. Diz o juiz, de acordo com o sistema jurídico, a prática do ato tal gera o dever de indenizar. Diante do exposto, imponho ao réu a obrigação de pagar ao autor 100 mil reais. Todas as vezes que o juiz se deparar com um caso similar, ele vai invocar essa norma geral do caso concreto. Praticado o ato tal, e esse é um ato que, mais uma vez, está praticado, só que por outra pessoa e outro processo, surge o dever de indenizar. Percebem? Então, essa norma geral do caso concreto, ela tem uma natural aptidão para a universalização, ao passo que a norma individual do caso concreto tem uma natural aptidão para ser acobertada pelos efeitos da coisa julgada. Deu para situar, meus queridos? Então, o que me interessa, quando eu falo em precedente, não é a norma individualizada do caso concreto, é a norma geral do caso concreto. Aquela que tem aptidão para universalização, aquela que tem aptidão para ser utilizada em tantos casos similares quanto surjam. Isto aí, este conjunto que vocês estão vendo aí, é o que se chama de precedente. O precedente é o conjunto formado pelo caso concreto, pela argumentação jurídica que foi travada dentro na apreciação daquele caso concreto, e pelo texto do qual se extrai a norma jurídica geral do caso concreto. Essa norma jurídica geral do caso concreto, ela é o núcleo do precedente.
Quando você fala em precedente, você olha para ela. Olha para ela. Olha, praticado o ato X, daí deriva o dever de indenizar. Essa é a norma geral. Vai ser aplicada todas as vezes que o ato X for levado a cabo por alguém. Confere? Mas para eu identificar adequadamente que norma geral é essa aí, eu preciso levar em consideração qual foi o caso concreto e preciso levar em consideração qual foi a argumentação jurídica, porque esse núcleo aí é um texto que aparece para mim. Como todo texto, ele tem que ser interpretado. Se ele for mal escrito, como é que eu vou interpretar? Eu vou interpretar colocando os olhos no caso concreto e na argumentação jurídica que foi travada. Isso que eu acabei de dizer agora é de uma importância tremenda. Por quê? Porque, como vocês estão vendo, o precedente aparece para nós sob a forma de um texto. E as leis também têm textos. Cada dispositivo é um texto. Precedente tem que ser interpretado? Todo texto tem que ser interpretado. Dispositivo legal tem que ser interpretado? É texto, tem que ser interpretado. E a forma de interpretar ambos é a mesma? Lembre do texto normativo. Proibido usar biquíni. Em dada época, melhor, vou botar aqui. Esse texto, dentro do playground de um prédio, está dizendo que não se pode circular ali com roupas menores. Na porta de um templo religioso, no mesmo sentido. Mas dentro de um campo de naturismo, completamente diferente. É o mesmo texto. Eu vou interpretá-lo à luz do contexto em que ele se encontrar. E esse contexto pode ser um ou outro geograficamente, ou o contexto pode ser outro temporalmente. A placa que hoje está no campo de naturismo, proibido usar biquíni, numa praia, se essa mesma placa estivesse em meados dos anos 60, nessa mesma praia, o sentido seria um biquíni aqui não, só de maiô para cima. Então, a interpretação dos textos normativos existentes nas leis, ela se dá à luz de um contexto. E, portanto, eu posso extrair de um mesmo texto interpretações distintas. Mas o texto do precedente não muda. A interpretação dele terá que ser sempre a mesma. Por quê? Porque eu olho para ele para trás. Como é que esse texto surgiu? Esse texto surgiu a partir do exame desse caso concreto diante dessa argumentação jurídica. Já aconteceu, não posso mudar mais. Portanto, olha a importância do que eu vou dizer agora. Se o caso concreto que me for trazido for um pouco diferente, eu não posso aplicar o precedente. Se a argumentação jurídica que me está sendo trazida não foi objeto de discussão na formação do precedente, eu posso ou não aplicar o precedente. Se eu concluo que o caso concreto que me é trazido não guarda semelhança, similaridade com o caso concreto que gerou o precedente, eu digo assim, esse caso é distinto do outro. Chama-se distinguishing. Se eu, ao examinar a argumentação jurídica, sendo similar o caso concreto, concluir que na época da formação do precedente não foi levada em consideração, por exemplo, uma lei que entrou em vigor depois e que, em razão dessa lei, eu não posso mais extrair a mesma conclusão, eu vou chegar à conclusão de que aquele precedente não pode ser aplicado porque ele foi superado. É o que se chama de overruling. O distinguish e overruling integram a dinâmica dos precedentes. Eu não tenho como mudar a aplicação do precedente. Há quem acredite que há. Não há, não tem como. Por quê? Porque ele é formado à luz do que já aconteceu. Eu tenho como mudar a aplicação de um texto normativo legal
porque sempre estarei de olho no contexto em que ele se encontra. Em 1988, se chegasse ao Supremo Tribunal Federal uma questão relativa à possibilidade de casamento homoafetivo, o contexto social da época, com quase absoluta certeza, conduziria à conclusão que casamento, de acordo com a Constituição, é só entre homem e mulher. Tem lá, até na parte da união estável, que diz assim, caberá, a lei deverá, o Estado deverá facilitar uma coisa dessa, a conversão da união estável entre homem e mulher, casamento da união estável entre homem e mulher. Então, casamento é para homem e mulher, diria o Supremo Tribunal Federal, talvez, em 1988. E agora, recentemente não, alguns anos atrás, o que é que o Supremo disse? Que aquela alusão ali a homem e mulher não significa que sejam necessariamente pessoas de gêneros distintos. É possível a união homoafetiva ser convertida em casamento. Veja que o texto constitucional é o mesmo. Mas o precedente não pode acontecer isso com ele. Se o contexto é outro, então é porque o caso concreto é outro. Se o caso concreto é outro, eu não aplico o precedente. Deu para entender, meu pessoal? Então, ao lado disso, só para a gente terminar, é preciso distinguir o que se chama de obter dictum. Obter, eu estou na dúvida se tem um i aí, viu? Me parece. Eu acho que eu suprimi um i aí. Obter, me parece. Não tenho muita certeza, não. E me pareceu estranho isso aí. Até porque esse obter não é de obter, é de óbito. Morte. E o que seria, então, obter dictum? Dictum, dito. Óbito, morte. É um dito morto. O que é obter dictum, então? É o que não é precedente. É aquilo que está na decisão judicial e que não pode ser considerado precedente. Então, por exemplo, um juiz decide um caso. Há interposição de recurso, esse caso vai para o tribunal. O tribunal diz assim, olha, esse caso não poderia ser decidido por esse juiz. Falta a ele competência absoluta. Vamos supor que no voto do relator, que foi seguido pelos demais jogadores, conste o seguinte: apesar de o juiz de primeiro grau haver chegado a conclusões corretas, a verdade é que não tem ele competência absoluta para processar e julgar a causa, em razão do que o caso é de invalidação da decisão proferida e de remessa dos autos para o juízo que tem competência absoluta para tanto. Ponto. Lhes pergunto, se eu tirar desse ato decisório do tribunal aquela expressão que diz assim, apesar de o juiz de primeiro grau haver chegado a uma conclusão correta, faz diferença? Não faz. Porque o que tem de essencial é esse juízo não tem competência absoluta para processar e julgar, e o processo deve ser remetido para outro juízo. Esse, apesar de o juiz de primeiro grau haver chegado à conclusão correta, é um dito morto, não faz influência nenhuma no processo. É um obiter dictum. Está claro? De um modo geral, tende-se a dizer que o obiter dictum é desimportante. Isso não é verdade. Ele pode ser muito importante. Nesse mesmo exemplo, aquela composição daquela turma do tribunal, em dado momento, disse assim, apesar de o juiz haver julgado corretamente, não era ele competente absoluto para tanto. Manda os autos para outro juiz. Vamos imaginar, então, que outro juiz julgue, e julgue no mesmo sentido do primeiro. Quando esse processo chegar cá no tribunal, isso que o tribunal disse, sendo a mesma a composição da turma, vai ter importância ou não vai ter importância? Ou seja, o juiz decidiu corretamente, mas ele não tinha competência absoluta.
o tribunal, ao dizer assim, o juiz decidiu corretamente, anunciou ou anunciou qual é a posição dele? Anunciou ou não anunciou? Anunciou. É obter dictum? É, mas é um obter dictum que sinaliza para uma posição do tribunal. Então, não se pode dizer que o obter dictum é desimportante. O obter dictum, ele não é o precedente, mas isso não significa que ele não seja importante. Deu para entender, meu pessoal? Muito bem. Nós temos aí agora, no nosso próximo encontro, a abertura de espaço para discussão a respeito de tudo quanto foi dito durante esse semestre, em especial para a discussão desses casos que foram postos para vocês como atividades assíncronas, não avaliativas. O que é que eu quero? Vocês leiam, pensem e, obviamente, pesquisem a respeito daquilo ali para encontrar uma solução. E a gente, então, discutir as possíveis soluções na nossa última atividade assíncrona, que será desenvolvida no dia 1º de dezembro. Ok? Joab. Professor, bom dia novamente. Bom dia. O senhor, é uma dúvida muito fútil, muito frugal. O senhor recomendou fortemente os livros de Fred Didier Júnior, né? Estou confundindo os professores. Fred Didier Júnior. Sim, sim. Aí eu estava passando por um sebo lá no Pelourinho e acabei achando o primeiro da coleção por R$10. Só que eu comprei na felicidade, na alegria e tudo. Quando eu cheguei em casa, eu vi que era de 2012 e é do Código Processual Civil passado. Eu queria saber do senhor se ainda é uma experiência produtiva estudar a partir desse livro. Perdeu R$10, meu caro Joab. Ah, não. Não diga isso não. Perdeu R$10. Apesar de Fred, já à época, preconizar muita coisa que depois foi absorvida pelo Código, até porque Fred foi o coordenador dos trabalhos da elaboração do Código na Câmara dos Deputados, mas ali, esqueça. A chance de você adquirir conhecimento ultrapassado é enorme. Então, adquira, meu querido, eu encontro uma forma de pegar um código, um livro da coleção dele, depois de 2015. Cada volume, melhor, cada edição, Fred acrescenta, muda e refaz trechos do livro dele. Isso eu sou testemunha. Só Deus é perfeito, né? Então, não é incomum eu pegar um livro de Fred. Eu leio o livro de Fred. Leio, releio, treleio. É o melhor livro que tem na teoria processual civil. E, às vezes, encontro inconsistências. Mando para ele a mensagem. Falo, obrigado, Rui. Vou fazer a alteração agora. Já na próxima edição já está alterado. Então, o ideal, obviamente, meu caro, é sempre ter a última edição, né? Mas, se você não tem nenhuma como ter a última edição, pelo menos que seja de 2016 para cá. Certo? Certo. Muito obrigado, professor. Nada, meu caro. Alguma dúvida mais, meus queridos? Nos veremos, então, na próxima quarta-feira, quando teremos uma aula que eu espero. Isso vai depender muito, obviamente, de vocês. Quero que vocês leiam. Não precisa se aprofundar na pesquisa, né? Óbvio que o ideal é aprofundar, né? Se vocês se sentirem motivados, vão lá. Eu quero que tragam as dúvidas para que a gente possa trabalhar aqui na nossa última atividade síncrona. Ok? Um abraço grande para todos vocês. Um abraço, professor. Até a próxima. Até a próxima.